Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O número de julho de 1859 da Revista Espírita abre suas matérias com o discurso de Allan Kardec no encerramento do Ano Social da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No balanço apresentado pelo seu presidente, vários temas são expostos e, entre eles, suas considerações sobre a polêmica questão do uso da evocação de espíritos ou não. É necessário em todas as coisas e talvez ainda mais no Espiritismo, uma série de observações raciocinadas. O raciocínio é, pois, poderoso elemento de convicção, hoje mais do que nunca, porque as ideias positivas nos levam a saber o porquê e o como de cada coisa, diz Kardec a certo trecho de sua fala. Sobre o tema citado, comenta que dois sistemas igualmente preconizados e praticados se apresentam na maneira de receber as comunicações de além-túmulo. Uns preferem esperar as comunicações espontâneas, outros as provocam por um apelo direto a este ou aquele espírito. Pretendem os primeiros que, na ausência de controle para estabelecer a identidade dos espíritos, esperando a sua boa vontade, ficamos menos expostos a ser induzidos em erro, desde que, se o espírito fala, é porque aqui está e quer falar, ao passo que não temos certeza de que aquele que chamamos possa vir a responder. Objetam que deixar falar o primeiro que apareça é abrir a porta para bons e maus. A incerteza da identidade não é objeção séria, por isso que muitas vezes dispomos de meio de a constatar, sendo, aliás, a constatação objeto de um estudo que diz com os mesmos princípios da ciência. O espírito que fala espontaneamente cifra-se geralmente às generalidades, enquanto que as perguntas lhe traçam um quadro mais positivo e mais instrutivo. Por nosso lado, apenas condenamos a exclusividade de sistemas. Sabemos que ótimas coisas são obtidas de um e de outro modo, e se preferimos o segundo é porque a experiência nos ensinou que nas comunicações espontâneas, os espíritos mistificadores não deixam de enfeitar-se com nomes respeitáveis, tanto quanto nas evocações. Tem mesmo o campo mais livre, ao passo que com as perguntas os controlamos muito mais facilmente, sem contar que as questões têm incontestável utilidade nos estudos. É a esta maneira de investigar que devemos a quantidade de observações recolhidas diariamente e que nos permitem penetrar mais profundamente nesse estranho mistério. Quanto mais avançamos, mais se alarga o horizonte, mostrando o quanto é vasto o campo que devemos ceifar. As numerosas evocações que temos feito permitiram lançássemos o olhar investigador sobre o mundo invisível de um ao outro extremo, isto é, tanto aquilo que há de mais ínfimo quanto no que há de mais sublime. A incontestável variedade de textos e de caracteres brotados desses estudos, realizados com calma profunda, com atenção contínua e com a circunspecção prudente de observadores sérios, abriram-nos os arcanos desse mundo para nós tão novo. A ordem e o método aplicado em pesquisas eram indispensáveis elementos de sucesso. Com efeito, sabeis por experiência que não basta chamar ao acaso o espírito desta ou daquela pessoa. Os espíritos não vêm assim à nossa vontade ou capricho e não respondem a tudo quanto a fantasia nos leva a lhes perguntar. Com os seres de além-túmulo são necessárias habilidades e uma linguagem adequada à sua natureza, às suas qualidades morais, a seu grau de inteligência, à posição que ocupam. Com eles, e segundo as circunstâncias, devemos ser dominadores ou submissos, compassivos com os que sofrem, humildes e respeitosos com os superiores, firmes com os maus e com os que só dominam aqueles que os escutam complacentemente. Enfim, é necessário saber formular e encadear metodicamente as perguntas para que se obtenham respostas mais explícitas,
captar nas respostas as nuances que, por vezes, constituem traços característicos, revelações importantes e que escapam ao observador superficial, inexperiente ou ocasional. A maneira de conversar com os espíritos é, pois, uma verdadeira arte que exige tato, conhecimento do terreno que pisamos e constitui, a bem dizer, o espiritismo prático. Convenientemente dirigidas, as evocações podem muito ensinar. Elas oferecem um poderoso elemento de interesse, de moralidade e de convicção. De interesse porque nos dão a conhecer o estado do mundo que a todos espera, do qual por vezes fazemos uma ideia extravagante. De moralidade porque aí podemos ver, por analogia, nossa sorte futura. De convicção porque temos nessas conversas íntimas a prova manifesta da existência e da individualidade dos espíritos, que outra coisa não são do que as nossas próprias almas, despreendidas da matéria terrena. Estando geralmente formada a opinião sobre o espiritismo, não é necessário assentar convicções na prova material das manifestações físicas. Por outro lado, aconselhados pelos espíritos, prefere-se limitar-se ao estudo dos princípios e dos problemas morais, sem que, por isso, ficasse desprezado o exame dos fenômenos que podem auxiliar a pesquisa da verdade. A crítica demolidora censurou-nos por aceitarmos muito facilmente as doutrinas de certos espíritos, sobretudo no que concerne às questões científicas. Essas pessoas mostram, por isso mesmo, que nem conhecem o verdadeiro escopo da ciência espírita, nem aquele a que nos propomos, com o que nos dão o direito de lhes resolver o reproche da leviandade de julgamento. Certamente não será a nós que deve ser ensinada a reserva com que se deve ser acolhido aquilo que vem dos espíritos. Estamos longe de tomar tudo quanto eles dizem como artigos de fé. Sabemos que há entre eles todas as nuances de saber e de moralidade. Para nós, são toda uma população que apresenta variedades 100 vezes mais numerosas que as que percebemos entre os homens. O que queremos é estudar essa população, é chegar a conhecê-la e compreendê-la. Para tanto, estudamos as individualidades, observamos as nuances, procuramos aprender os traços distintivos dos seus costumes, dos seus hábitos, de seu caráter. Queremos finalmente identificar-nos tanto quanto possível com o estado desse mundo. Antes de ocupar uma habitação, gostamos de saber como ela é, se aí estaremos confortavelmente. Queremos conhecer os hábitos dos vizinhos, o tipo de sociedade que aí poderemos frequentar. É a nossa morada futura, são os costumes da gente em cujo meio iremos viver, que os espíritos nos dão a conhecer. Mas, assim como entre nós há pessoas ignorantes e de vistas curtas que fazem uma ideia incompleta do nosso mundo material e do meio que lhes é próprio, também os espíritos cujo horizonte moral é limitado não podem apreender o conjunto e ainda se acham sob o império dos preconceitos e dos sistemas. Não podem, portanto, instruir-nos, sobretudo quando se relaciona com o mundo espírita, do mesmo modo que um camponês não poderia fazer em relação à alta sociedade ou ao mundo da ciência. Seria, pois, fazer um triste juízo do nosso raciocínio pensar que ouvimos a todos os espíritos como se fossem oráculos. Os espíritos são o que são, e não podemos alterar a ordem das coisas. Como nem todos são perfeitos, não aceitamos suas palavras senão com reservas e jamais com a credulidade das crianças. Julgamos, comparamos, tiramos consequências de nossas observações e os seus erros constituem para nós ensinamento, de vez que não os renunciamos ao nosso discernimento. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.